Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Piparéu Hardware. Hoje eu pretendo responder uma pergunta muito comum aqui no canal. Lucas, será que uma H510 suporta plenamente um i5 11400F? Por que eu estou falando sobre isso aqui? O i5 a gente tem observado ao longo dos anos que vem aumentando o seu consumo de energia. Então a Intel informa ali, olha, o TDP, o consumo do CPU é 65 watts. Mas no boost, esse TDP passa de 100 watts. E aí a gente vê placas mais simples e fica com aquela dúvida se realmente suporta ou não. Atrelado a isso, nós vimos notícias no passado de pessoas tendo menos desempenho com um i5 mesmo numa placa B560. E aí vem aquilo, cara, será que dá ou não, né? Eu preciso de uma placa muito robusta para usar um i5 11400F? A gente vai responder nesse vídeo, ok? Vamos começar aqui com a parte dos destaques da placa, o que ela tem a oferecer ou não e partir para os testes, tá bom? Bom, como vocês estão vendo aqui, pessoal, uma H510 por si só é uma placa básica, é o chipset mais simples, e esse modelo específico da ASUS é um dos mais básicos que a gente vai encontrar no mercado. Então ela vai ter só o necessário para você usar os mínimos recursos disponíveis numa plataforma LGA 1200. Então vai ter 2 slots de memória, um PCI Express X16, poucas conexões na parte de trás, que vão ser detalhadas um pouco mais nesse vídeo, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, conexão de fan, ela tem um CPU fan obrigatório e um System Fan, tá? Lucas, preciso colocar muitas fãs no meu gabinete. Você vai precisar de um splitter, tá? Ou um water cooler com muitas fãs. Mesma coisa a iluminação RGB, se você quer controlar a partir da placa-mãe, ela tem apenas uma conexão de 12 volts, e não aquela conexão mais moderna de 5 volts que vários dispositivos têm vindo. Nesse caso, precisarei também de um controlador, de um adaptador para poder fazer isso, tá? Então, conhecendo essas coisas, você põe na balança se vale ou não a pena para você. Existem placas superiores que oferecem mais recursos, custando a mais, obviamente, tá? Quando a gente fala de slot PCI Express, ela trouxe o principal benefício da 11ª geração, que é o suporte a PCI Express 4.0, mas só no slot PCI Express. O slot M2 não recebeu esse suporte, ele continua roteado a partir de PCI Express 3.0 X4 e também suporta no modo SATA. Pelo menos ele evoluiu em relação a H410, porque na H410 o slot M2 era PCI X2, ele era bem limitado, agora pelo menos foi para o X4 3.0. Se você coloca então um SSD convencional até uns 3.500 MB por segundo, esse slot vai dar conta. Agora aqueles SSDs que pegam 5.000, 7.000 MB por segundo, você pode colocar? Pode colocar, mas ele vai ficar limitado mais ou menos uns 3.500 MB por segundo. O slot PCI Express X16 só funciona no modo 4.0 se você usar um CPU de 11ª geração, como um 11400F. Se você usar, por exemplo, um 10400F ou um 10100F, ele vai funcionar só em 3.0. Normalmente isso aqui não impacta muito em placa de vídeo, então não há muito com o que se preocupar. 2 slots X1, 4 slots SATA normalmente é o suficiente para a maioria das pessoas. E na parte de trás aqui a gente vê coisas bem simples, como conexão PS2 para mouse e teclado, poucas pessoas utilizam isso. Nós temos 3 saídas de vídeo, inclusive uma D-Sub, porque é compreensível que pessoas que vão montar setups mais simples possam ter aqueles monitores mais antigos com a conexão D-Sub. De repente você vai usar um gráfico integrado aqui, embora a 11ª geração nem Core i3 tenha, só tem a partir do i5, né? E nós temos 4 USBs, 2 sendo 2.0 e 2 3.0, conexão de áudio e rede gigabit só basicão, tá bom? Vamos agora partir para o que realmente importa, que é o VRM, tá, pessoal? Quando a gente olha esse VRM aqui, nós temos uma conexão de alimentação de 8 pinos para o processador, são 5 capacitores fazendo a filtragem inicial mais o indutor e 13 capacitores fazendo a filtragem final, além dos próprios indutores. Aqui nós temos então o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fases para o processador, mas não são todas as fases dedicadas ao V-Core. A primeira fase é dedicada para o VCC-IO, que é esses componentes que ficam aqui na parte do meio da placa, e a última fase para gráficos integrados. Então nós temos 6 fases para V-Core, uma VCC-IO e uma gráfico integrado. Os componentes utilizados aqui, infelizmente eu não tenho informações públicas deles porque eles estão sobre NDA, o datasheet está sobre NDA, são os MOSFETs CM4C10C, que diferem daquelas versões N, aquelas versões B, tá? Na parte do VCC-IO nós temos 3 MOSFETs, para V-Core é um MOSFET de alta apenas, um MOSFET de baixa, eu poderia ter mais um de baixa, assim teria melhores condições, de repente para CPUs melhores, e no gráfico integrado a gente tem 2 de baixa e 1 de alta, beleza? Bom.
Agora vamos para os testes, que é o que vocês querem ver, pessoal. Sem fazer nada na placa, eu coloquei o 11400F e rodei um Blender, que é um teste pesado, para ver o comportamento dele. O que acontece no teste do Blender, pessoal? Nós vemos ali que o processador, ele roda inicialmente, ele sobe ali para 4.000 e tantos MHz, e dá 10, 20 segundos ele despenca esse clock. Por quê? Ele vai respeitar o TDP do processador de 65 watts. Então ele vai fazer com que o clock fique na casa dos 3.192, conforme vocês estão vendo aí, e limitando esse TDP exatamente no que a Intel diz que o CPU vai rodar, tá bom? Então é um clock bem abaixo do que ele pode rodar aqui na casa dos 4.100, 4.200 MHz, é quase 1 GHz a menos, tá? Ao menos a temperatura do VRM fica bem tranquila, né? A gente vê ali apenas 61 graus no ponto mais quente, né? Mas é um clock bem baixo. Lucas, mas e aí? Eu não vou trabalhar com Blender, eu quero jogar. Como é que fica no jogo? Eu testei aqui no Battlefield 2042 e nós vamos ver que o clock do processador fica realmente melhor. A gente vê ali um clock batendo na casa dos 3.788, 3.689. Então melhorou em relação ao teste mais pesado, mas ainda assim o clock está abaixo do que a gente pode ver esse CPU trabalhando, que é próximo dos 4.200 MHz. E nesse caso o CPU ficou ainda, o VRM ficou ainda mais frio e não trouxe nenhum problema para a gente, apenas 54 graus. Porém, pessoal, na BIOS dessa placa tem uma função chamada ASUS Performance Enhancement, APE, né? É uma função que desbloqueia esses limites, que faz com que o CPU possa subir além do TDP base que a Intel oferece, fazendo com que o CPU, claro, além de ter um boost maior, esquente um pouco mais e o VRM também, consequentemente, vai esquentar mais. E aí que é a questão, será que esse VRM vai aguentar o i5 no seu boost máximo? Então eu fiz esse teste, vocês vão observar aqui que o teste do Blender, ele passa a rodar agora com o clock lá em 4.190 MHz de forma fixa, consumindo cerca de 113 watts, olha só, quase o dobro do que a Intel oferece no TDP base, do que a Intel informa, mas consequentemente o CPU ficou bem mais quente, tudo bem, estava usando o Cooler Box, tá? Então você, caso queira rodar com o boost máximo, você vai ter que trocar o cooler também. E o VRM, será que ficou muito quente? Não. O ponto mais quente ficou em 79,6 graus, isso com a temperatura ambiente, que eu sigo aqui nos meus testes, que é de 30 graus, mais ou menos 2 graus. Então, nós temos uma condição legal. Eu pensei que fosse esquentar muito mais, mas não, ficou com uma temperatura ok para que você possa usar o CPU no seu máximo potencial o tempo todo, só habilitando uma única função na BIOS, ASUS Performance Enhancement, tá? E quando a gente vai para jogo, é ainda mais tranquilo. A gente consegue pegar ali então esse clock 4187, vocês estão vendo aí no teste do Battlefield, ele fica bastante estável, ele não oscila muito esse clock, tá? E a temperatura do VRM fica ainda menor, ela pega ali cerca de 58 graus. Isso responde a pergunta que sim, se você vai usar um i5 para jogo, mesmo liberando o boost máximo dele, mesmo numa placa simples, funciona perfeitamente. Da mesma forma, Lucas, eu quero usar um i7 para jogos, a gente vê que o VRM tem uma margem para isso. Embora não tenha o i7 para testar, acredito que ele vai ficar dentro de parâmetros aceitáveis abaixo dos 100 graus, tá bom? Core i9 já seria meio delicado, eu não faria isso numa placa simples, não só porque não tem um dissipador, mas porque os MOSFETs são simples também, tá bom? Eu fiz até uma comparação no Cinebench para vocês verem, pessoal, a diferença que dá quando a gente deixa esse CPU sem esse desbloqueio e com um desbloqueio. Nós vemos que ele pontua 8.312 pontos em estoque, com aquele clock que vai caindo, e quando a gente desbloqueia ele faz 10.273 pontos. Olha só a diferença, cara, ele fica com um desempenho realmente melhor, ok? Então respondemos a pergunta. E agora vamos para a parte da conclusão, pessoal. Para que serve a H510? Ela é uma placa que vem como uma alternativa para quem quer colocar hoje, por exemplo, um 10100F, um 10400F, e no futuro quer fazer um upgrade. Pô, cara, de repente eu tenho hoje um i3, eu quero colocar um 11400F numa promoção que vai vir. Você consegue fazer isso nessa placa. Agora, você não consegue fazer isso numa H410, numa B460, porque infelizmente essas placas foram limitadas, elas não suportam a 11ª geração. E já essa placa, mesmo sendo básica, suporta 10ª e 11ª, tá? Tendo como diferencial de aceitar o PCI Express 4.0, pelo menos o slot PCI Express, e sendo melhor que a H410 no fornecimento de slot M2, que aqui é 3.0
X4 e lá era X2, tá bom? Enfim, hoje o preço dela ronda a casa dos R$580 em promoções, 650 dependendo da loja, em preços normais. E, segundo os meus testes, agora eu posso afirmar com certeza que essa placa permite que você use um i5, seja em condições de estresse, seja em condições de games, no boost máximo ou deixando a placa limitar o clock para respeitar o TDP. Ela funcionou e isso foi bem interessante porque nos mostra que mesmo uma B560, que é melhor que essa placa, deve oferecer melhores condições ainda mesmo para CPUs mais robustos. Eu vou testar isso. Em breve eu vou trazer uma B560 aqui no canal. Eu vou testar com o i5 e com o Core i9. Vamos ver se ela aguenta o Core i9? A B460 aguentou, só que não de todas as formas, né? Não conseguiu rodar com boost máximo. Vamos ver se as B560 melhoraram nesse aspecto. Pessoal, fico por aqui, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe se você achou interessante, confira na descrição as lojas parceiras. Valeu, falou, tchau, tchau.